Olá, meu nome é Jeff Coelho e eu sou do canal A Verdade. Confusões e o mau entendimento persistem pelas dezenas de religiões estabelecidas no século XXI, uma lutando contra a outra a fim de derrubar a doutrina e mistificar o segmento cristão. A procura por seus próprios benefícios em nome de Jesus se tornou a moda dos líderes religiosos. Mas onde começou toda essa batalha sem fim? Quer saber do que se trata? Acompanhe este vídeo. Esta é a primeira parte, o Concílio de Nicéia. O ano é 325 d.C. É realizado o Concílio de Nicéia, atual cidade de Iznik, província da Anatólia, nome que costumava ser a antiga Ásia Menor na Turquia Asiática. A Turquia é um país euroasiático constituído por uma pequena parte europeia, a Trácia, e uma grande parte asiática, a Anatólia. Este foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja convocado pelo imperador Flávio Valérios Constantinos, de 285 a 337 d.C., filho de Constâncio I. Quando seu pai morreu em 306, Constantino passou a exercer autoridade suprema na Bretanha, Gália, atual França, e Espanha. Aos poucos foi assumindo o controle de todo o Império Romano. Desde Lúcio Domício Aureliano, de 270 a 275 d.C., os imperadores tinham abandonado a unidade religiosa, com a renúncia de Aureliano e seus direitos divinos, em 274. Porém, Constantino, estadista sagaz que era, inverteu a política vigente, passando de perseguição aos cristãos à promoção do cristianismo, vislumbrando a oportunidade de relançar através da Igreja a unidade religiosa do seu império. Contudo, durante todo o seu regime, não abriu mão de sua condição de sumo sacerdote do culto pagão ao Sol Invictus. Tinha um conhecimento rudimentar da doutrina cristã e as suas intervenções em matérias religiosas visavam o princípio, fortalecer a monarquia do seu governo. Na verdade, Constantino observará a coragem e determinação dos mártires cristãos durante as perseguições promovidas por Diocleciano, em 303, sabia que, embora ainda fossem minoritários, por volta de 10% da população do Império, os cristãos se concentravam nos grandes centros urbanos, principalmente em território inimigo. Foi uma jogada de mestre. Do ponto de vista estratégico, fazer do cristianismo a religião oficial do Império. Tomando os cristãos sob a proteção estabelecida divisão no campo adversário. Em 325, já com o soberano único, convocou mais de 300 bispos ao Concílio de Nicéia. Constantino visava dotar a Igreja de uma doutrina padrão, pois as divisões dentro da nova religião que nascia ameaçavam sua autoridade e domínio.
Era necessário, portanto, um concílio para dar nova estrutura a seus poderes. E o momento decisivo sobre a doutrina da Trindade ocorreu neste concílio. 300 bispos se reuniram para decidir se Cristo era um ser criado, doutrina de Arius, ou não criado, e sim e igual e eterno como Deus seu Pai, na doutrina de Atanásio. A Igreja acabou rejeitando a ideia ariana de que Jesus era a primeira e mais nobre criatura de Deus e afirmou que ele era a mesma substância ou essência, isto é, a mesma entidade existente do Pai. Assim, segundo a conclusão deste concílio, há somente um Deus, não dois. A distância entre Pai e Filho está dentro da unidade divina, e o Filho é Deus no mesmo sentido em que o Pai o é. Dizendo que o Filho e o Pai são de uma substância, e que o Filho é gerado, único gerado ou unigênito, como está em João, capítulo 1, versículo 14 e 18, e capítulo 3, versículo 16 e 18. Mas não feito. O credo niceno estabelece a divindade do homem da Galileia, embora essa conclusão não tenha sido unânime. Os bispos que discordaram foram simplesmente perseguidos e exilados. João, capítulo 1, versículo 14 ao 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, portanto, já existia antes de mim. Porque todos os que temos recebidos na sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Após ler João para vocês, continuo. Com a subida da Igreja ao poder, discussões doutrinárias passaram a ser tratadas como questões de Estado. E na controvérsia ariana, colocavam-se um obstáculo grande à realização da ideia de Constantino de um império universal que deveria ser alcançado com a uniformidade da adoração divina. O concílio foi aberto formalmente a 20 de maio, na estrutura central do Palácio Imperial. Ocupando-se com discussões preparatórias na questão ariana, em que Arius, com alguns seguidores, em especial Eusébio de Nicomédia, Teógenes de Nice e Mares de Chalcedon, parecem ter sido os principais líderes. Como era costume, os bispos orientais estavam na maioria. Na primeira linha de influência hierárquica estavam 3 arcebispos: Alexandre de Alexandria, Eustáquio de Antíqua e Macário de Jerusalém, bem como Eusébio de Nicomédia e Eusébio de Cesareia. Entre os bispos encontravam-se Estratofilos, bispo de Pitiunte, Pitvinta do reino de Ecrice. O Ocidente enviou não mais que 5 representantes na proporção relativa das províncias, sendo eles Marcos da Calábria, Itália, Cecilian de Cartago, na África, Rócios de Córdoba, na Espanha, Nicásios de Gijón, na França, e Donos de Stridon, província do Danúbio. Apenas 318 bispos compareceram, o que se equivalia a apenas 18% de todos os bispos do Império. Dos 318, poucos eram a parte ocidental do domínio de Constantino, tornando a votação, no mínimo, tendenciosa.
Assim, tendo os bispos orientais com a maioria a seu favor, Constantino aprovaria com facilidade tudo aquilo que fosse do seu interesse. As sessões regulares, no entanto, começaram somente com a chegada do imperador. Após Constantino ter explicitamente ordenado o curso das negociações, ele confiou o controle dos procedimentos a uma comissão designada por ele mesmo, constituída provavelmente um dos participantes mais proeminentes desse corpo. O imperador manipulou, pressionou e ameaçou os participantes do concílio para garantir que votariam no que ele acreditava, e não em algum consenso a que os bispos chegassem. 2 dos bispos que votariam a favor de Arius foram exilados e os escritos de Arius foram destruídos. Constantino decretou então que qualquer um que fosse apanhado com documentos arianistas estaria sujeito à pena de morte. Mas a decisão da Assembleia não foi unânime, e a influência do imperador era claramente evidente, quando diversos bispos do Egito foram expulsos devido à sua oposição ao credo. Na realidade, as decisões de Nicéia foram fruto de uma minoria. Foram mal entendidas e até rejeitadas por muitos que não eram partidários de Ário. Posteriormente, 90 bispos elaboraram outro credo, o Credo da Dedicação, em 341, para substituir o de Nicéia. E em 357, um concílio em Esmirna adotou um credo autenticamente ariano. Portanto, as orientações de Constantino nessa etapa foram decisivas para que o concílio promulgasse o credo de Nicéia, ou a Divindade de Cristo, em 19 de junho de 325, e com isso veio a consequente instituição de Santíssima Trindade, e a mais discutida, ainda, a instituição do Espírito Santo, o que redundou em interpolações e cortes de textos sagrados para se adaptar a Bíblia a decisões do conturbado concílio e outros, como deu Constantinopla em 381, cujo objetivo foi confirmar as decisões daquele. A concepção da Trindade, tão obscura, tão incompreensível, oferecia grande vantagem às pretensões da Igreja. Permitia-lhe fazer a Jesus Cristo um Deus, conferia a Jesus, que ela chama seu fundador, um prestígio, uma autoridade, cujo esplendor recai sobre a própria Igreja Católica e assegurava seu poder, exatamente como foi planejado por Constantino. Essa estratégia revela o segredo da adoração trinitária pelo Concílio de Nicéia. Os teólogos justificaram essa doutrina estranha da divinação de Jesus, colocando no credo a seguinte expressão sobre Cristo, abre aspas, ele foi gerado, não criado, fecha aspas. Mas se foi gerado Cristo, não existia antes de ser gerado pelo Pai. Logo ele não é Deus, pois Deus é eterno. Espelhando bem os novos tempos, o credo de Nicéia não fez qualquer referência aos ensinamentos de Jesus. Faltou nele um creio em seus sentimentos, talvez porque já não se interessassem tanto a uma religião agora sócia do poder imperial romano. Mesmo com a adoção do credo de Nicéia, os problemas continuaram, e em poucos anos a facção arianista começou a recuperar todo o controle. Tornaram-se tão poderosos que Constantino os reabilitou e denunciou o grupo de Atanásio. Ários e os bispos que apoiavam voltaram do exílio, e agora Atanásio é quem foi banido. Quando Constantino morreu, depois de ser batizado por um bispo arianista, seu filho restaurou a filosofia arianista e os seus bispos, e condenou o grupo de Atanásio. Nos anos seguintes, a disputa política continuou, até que os arianistas abusaram de seu poder e foram derrubados, e a controvérsia político-religiosa causou uma violência e mortes generalizadas. Em 381, o imperador Teodósio, um trinitarista, convocou um concílio em Constantinopla. Apenas bispos trinitários foram convidados a participar. 150 bispos compareceram e votaram uma alteração no credo de Nicéia para incluir o Espírito Santo como parte da divindade. A doutrina da Trindade era agora oficial para a Igreja e também para o Estado.
Com a exclusiva participação dos citados bispos, a Trindade foi imposta a todos como mais uma verdade teológica da Igreja. E os bispos que não apoiaram essa tese foram expulsos da Igreja e excomungados. As igrejas cristãs hoje em dia dizem que Constantino foi o primeiro imperador cristão, mas seu cristianismo tinha motivação apenas política, e é altamente duvidoso que realmente aceitasse a doutrina cristã. Ele mandou matar um de seus filhos, além de um sobrinho e um cunhado, e possivelmente uma de suas esposas. Ele manteve seu título de alto sacerdote de uma religião pagã até o fim da vida e só foi batizado em seu leito de morte. Do século IX, o credo já havia sido estabelecido na França, na Alemanha e na Espanha, e tinham levado muitos séculos desde o tempo de Cristo para que a doutrina da Trindade pegasse. A política do governo e da Igreja foram as razões que levaram a Trindade a existir e se tornar a doutrina oficial da Igreja. E como se pode observar, a doutrina trinitária resultou da mistura de fraude, política e um imperador pagão e suas facções em guerra, que causaram mortes e derramamento de muito sangue. Amigos, na teoria em si, essa foi a parte 1 do Concílio de Nicéia, mas posteriormente vou estar fazendo a parte 2, parte 3, parte 4, assim como o projeto Bluebeam, Harp, vou dando sequência aqui nos vídeos desse novo canal, o canal É Verdade. Mas para postar a segunda parte desse vídeo aqui, só vou lançar ele aqui no YouTube se este vídeo, a primeira parte do Concílio de Nicéia, tiver aí por volta de 200 visualizações. Assim como o Bluebeam também. Quando tiver 200 visualizações, eu posto a segunda parte. Porque daí assim é um engajamento para a gente poder estar fazendo a sequência dos vídeos. Você desculpe o barulho da moto. Fazer a sequência desses vídeos, a sequência desses conteúdos, que são conteúdos pesados, não são coisas banais, assim, que você pega em qualquer lugar, você lê em qualquer lugar e sai falando. Você tem que ter uma base teóloga para fazer isso, tem que ter uma base ufóloga, se for o caso do Bluebeam, você tem que ter toda uma preparação, todo um estudo, elaborar script antes, ler certinho, entender, não adianta também você só pegar o texto e blá 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 blá, começa a falar, sem uma parte explicatória de cada ponto em questão. Então esse foi o vídeo do cristianismo, o início da Igreja Católica, pelo ápice de Constantino, em 325, na base dos 318 bispos do Concílio de Nicéia. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Deixo um grande abraço para vocês. Um beijo no coração de todos. Muita iluminação. Fé em Deus. E é isso aí. Até a próxima. Beleza? Meu nome é Jeff Coelho e eu sou do canal É Verdade.